Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Fato do dia: Ministério Público processa o Banco do Brasil por escravidão, da época da escravidão. Gente, esse assunto ainda vai render muito. Ações como essa pode ser que se tornem moda ou não, e é um tema que a gente precisa debater. Mas para a gente debater esse tema em alto nível, como é que a gente faz? A gente vem aqui no Narrativas Antagonista. Primeiro, para tirar da frente o que é narrativa, o que é produto feito por marqueteiro, por publicitário, aquelas frases chiclete. Vocês sabem, igual música chiclete, que cata na cabeça da gente? Tem ideia chiclete também, que é narrativa. Às vezes a gente acaba repetindo, a gente recebe e repete sem perceber. Por isso que a gente faz aqui esse exercício diário de, primeiro, colocar os fatos. Depois eu trago para você a narrativa de esquerda e a narrativa de direita. E ao final eu coloco a minha opinião. Eu quero saber a sua opinião também, que pode coincidir ou não com a minha. Já vai deixando o seu comentário aqui embaixo. Deixe o seu joinha para mim. Compartilha esse vídeo. Muito obrigada a todos vocês que estão falando aí nas redes sociais sobre o Narrativas Antagonista. É muito, muito bom esse reconhecimento de vocês. Bom, vamos adiante, vamos aos fatos. Ministério Público processa o Banco do Brasil por escravidão. Essa ação foi obtida com exclusividade pela reportagem da BBC. Quando eu bati o olho, eu achei que era um caso de escravidão moderna. Afinal, infelizmente, isso existe. Toda hora a gente vê por aí, mas não é. É uma ação diferente e eu vou explicar para vocês como ela é. O MPF notificou o Banco do Brasil, na tarde de ontem, de um inquérito civil público que pretende investigar o envolvimento da instituição na escravidão e no tráfico de cativos africanos durante o século XIX. Segundo a entrevista que os promotores deram à BBC, eles pretendem, com essa ação, iniciar um movimento do que se chama, em alguns nichos, de reparação histórica, que seria a cobrança por essa reparação histórica das instituições centenárias que persistem no Brasil e que estiveram envolvidas com a escravidão. O Brasil foi o último país do mundo a abolir formalmente a escravidão, o último país do mundo ocidental. E, por isso, muitas das instituições que são centenárias eram instituições que existiam no período em que isso era permitido e participavam disso. Aí, o que aconteceu? Um grupo de 14 historiadores de 11 universidades pesquisou e fez um texto sobre o que se sabe da relação do Banco do Brasil com a escravidão. Isso é uma coisa. Foi feito um texto na universidade, isso é algo importante, o levantamento da nossa história. A gente tem de saber da nossa história. Então, eles levantaram qual a relação do Banco do Brasil com a escravidão. Isto é uma coisa. A outra, aí nessa questão aí, por exemplo, o que eles descobriram? Que entre os fundadores e acionistas do banco estavam alguns dos mais notórios traficantes de escravos da época. Isso, no âmbito da universidade, já existe, só que agora foi parar no Ministério Público. O Ministério Público elaborou uma ação e quer fazer com que o banco reconheça e tome medidas para investigar e tornar públicas as suas ações durante o período de escravidão. Ok? Há uma declaração aqui de um dos procuradores, ele é procurador regional dos direitos do cidadão do Ministério Público Federal, e ele diz o seguinte: o debate sobre reparação está acontecendo no mundo inteiro. De nossa parte, queremos aprofundar a discussão com o Banco do Brasil e com a sociedade para que essa história não seja mais silenciada. O que existe hoje é uma naturalização do papel de várias instituições brasileiras neste período. Essa é uma discussão importantíssima a ser encarada. Até que ponto cabe a reparação histórica e qual é a melhor maneira de fazê-la?
O Banco do Brasil tem ali um prazo para responder a diversos questionamentos do Ministério Público Federal e essa ação vai adiante. O que seria, segundo o Ministério Público Federal, esta reparação histórica? Essa reparação histórica não é devolução de dinheiro às pessoas negras ou não, é em grupos específicos. Por exemplo, aqui, financiamento em um primeiro momento de pesquisas acadêmicas sobre o assunto para que no futuro possa bancar projetos de reparação e políticas públicas voltadas à comunidade negra. Bom, o Banco do Brasil ele teve 3 refundações. O Banco do Brasil ele não começa como um banco público, um banco estatal. Ele é uma reação aos impostos cobrados da coroa portuguesa. Ele era uma coisa dos brasileiros contra os portugueses. E aí ele não dá certo uma vez, não dá certo outra. No fim, ele acaba estatizado e vira o Banco do Brasil que a gente conhece hoje. Ele tem mais de 200 anos de história, portanto, ele foi uma instituição que funcionou no período da escravidão. Existem outras instituições que já funcionavam no período da escravidão? Tem. Poder Judiciário, por exemplo. Por que se escolheu o Banco do Brasil? Não há uma resposta específica nessa ação. E qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá, narrativa de esquerda, narrativa de direita. Qual será que vem primeiro hoje? Chegou o momento em que a gente está falando da reparação histórica, que, aliás, se for feita ali na ponta do lápis, é infinita, aos africanos escravizados que foram trazidos pelo branque europeu ao Brasil, pelo europeu safade, que faz parte aí da nossa colonização, que oprimiu os negros, que oprimiu os povos indígenas. Primeiro nós conseguimos uma reparação histórica aos povos indígenas, derrubando essa palhaçada desse marco temporal no Supremo. Aí, os descendentes de europeu safade já vêm querer colocar tudo de volta. Mas no MPF tem muita gente que está ligada no que é inclusão e no que é diversidade. Por quê? Porque no progressismo nós temos influencers e agências de publicidade que dão aula disso no Ministério Público. Vocês acham que o Ministério Público está desavisado? Ele já aprendeu tudo sobre o que é inclusão. E ele está fazendo, sim, esse debate social. O Banco do Brasil é escravista, lucrou com a escravidão, é um banco bilionário. Tem, sim, de promover a reparação histórica. Tem, sim, e deveria ser iniciativa de quem? Do próprio banco. Mas banco é banco, né? Você vai exigir o quê? Moralidade e consciência de banqueiro? Não. Então, nós progressistas estamos unidos e ao lado do Ministério Público para promover essa reparação. E essa reparação viria por meio de quê? Você não tem como reparar um por um, família por família. Infelizmente, que esse era o mundo ideal. Mas você tem pessoas que estão trabalhando em pesquisa e em conscientização sobre qual foi o papel de cada um nesse período, sobre a necessidade de reconhecer os privilégios e sobre a necessidade histórica de reparar esta chaga que é a escravidão, uma chaga que o liberalismo trouxe para o mundo. Está aí o Ministério Público de parabéns, espero que isso vá adiante e graças, olha, a toda a conjunção do universo que isso vem num governo progressista. Porque já pensou se fosse na época do Bolsonaro? Não ia adiante nunca. Gente, que palhaçada está virando o Ministério Público. Agora eles estão indo para cima do Banco do Brasil com esse conversê de reparação histórica para financiar pesquisador e ongueiro da panelinha do identitarismo. Eu não sei se esse pessoal acha que o Brasil é idiota e ainda não percebeu como é que funciona. Tá lá, ai, vamos fazer a reparação histórica. Vai fazer a reparação histórica com o dinheiro de quem?
com o dinheiro que cobra de juros e de cartão de crédito do preto pobre que tem a conta no Banco do Brasil, aí vai pegar esse dinheiro vai dar pro zongueiro da panelinha que fica falando, reparação histórica, ganha um salário de não sei quantos mil pra vida inteira, cargo vitalício, sou promotor e vou fazer reparação histórica pegando dinheiro de pobre e dando pra ONG. Isso é uma palhaçada que precisa acabar. Qual que é a reparação histórica que eles estão fazendo? Se é para fazer reparação histórica, refaz aí todos os concursos do Ministério Público. Só tem branco no Ministério Público? Então o concurso está errado, faz aí uma reparação histórica. O judiciário brasileiro não existia na época da escravidão? Começa aí fazendo a reparação histórica pelo judiciário. Essa gente é só conversinha, só da boca para fora. Sabe o que é isso? É Olimpíada de Sinalização de Virtude. É gente da elite que não tem o que fazer, que está no Ministério Público ganhando seu dinheiro fácil. Aí ganha o dinheiro fácil para falar o quê? Aí vou falar para as minhas amigas que agora eu sou flanelinha de minoria negra. Então eu vou lá e invento a reparação histórica, vou encher o saco do Banco do Brasil, pedindo dinheiro para os caras da minha panelinha fazerem suas pesquisinhas. Ah, gente, pelo amor de Deus, vai bater na porta do Jorge Soros? Jorge Soros abandonou vocês, agora tem que tirar dinheiro do povo brasileiro. É demais, uma falta de vergonha na cara, viu? E qual é a minha opinião sobre isso, Brasil? Bom, vamos lá. Quando a gente tem, no âmbito da justiça, pessoas que estão agindo em nome do que consideram bom, justo e moral, em vez de agir em nome da lei, nós estamos num problemaço. Porque cada cabeça uma sentença. Ah, mas vamos discutir a reparação histórica. Esse conceito de reparação histórica é um conceito que ele tem de ser discutido, estava sendo discutido no âmbito da universidade. Pesquisar essas origens escravistas, quem lucrou com o escravismo, e pensar de que forma atuar na sociedade de hoje com base nessas informações é algo importantíssimo. Isso não se confunde com o Ministério Público pegar isso e fazer uma ação contra um banco público. O banco público é do contribuinte, né? Como que seria feita essa reparação? Essa reparação, vamos dizer que o Ministério Público ganhe, que o Judiciário leve esse negócio adiante. É reparação você pegar o dinheiro de quem e dar para quem? Ali se sugere o financiamento de pesquisas. Financiar pesquisas é ponto pacífico, comprovado que seja uma forma de reparação histórica? Quais pesquisas devem ser financiadas e quais pesquisas não? Quem é que escolhe quais são as pesquisas que devem ser financiadas? Esse dinheiro que o Banco do Brasil, vamos dizer, pode ser condenado a pagar, ele vai ser tirado de quem? Essas pessoas que vão estar pagando, na verdade, que são os correntistas do Banco do Brasil e os acionistas do Banco do Brasil, elas não tinham de estar recebendo? Vocês veem que são muitas perguntas, porque a resposta é uma só. É lugar do Ministério Público fazer isso? Essa é uma discussão que a gente precisa ter. Essa questão do ativismo judicial, que hoje em dia se está debatendo muito, ela está extrapolando tudo, porque assim, em última análise, na legislação, que é a lei é a matéria com a qual lidam os advogados, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Eles lidam com a lei. A lei não permite buscar essa reparação histórica ali. O Ministério Público Federal que está fazendo isso é o do Rio de Janeiro. Você já teve movimentos semelhantes aqui em São Paulo, que eu lembro muito bem, acho que lá para 2015, 2016, começaram a reabrir ações que tinham sido anuladas pela lei da anistia na época da ditadura militar. Então começava a reabrir ação contra uma pessoa que atuou na época da ditadura militar aqui na Justiça Federal de São Paulo. E você não podia reabrir por várias razões legais. A primeira que já tinha prescrevido, mesmo que nem tivesse a lei de anistia, já estava prescrito. Então aquilo não estava dentro da lei.
Uma coisa é você discutir, foi correto fazer anistia dessa forma que foi? Socialmente devemos tomar outras medidas? Isso deve ser uma discussão da sociedade, que tipo de campanhas devemos fazer? Isso é da área do poder executivo e do poder legislativo. Isso é da área do Ministério Público definir, porque em última análise, o Ministério Público está fazendo políticas públicas. Está tentando fazer a política pública e a destinação de dinheiro do orçamento. E isso não é a função dele. Tem de ficar cada um no seu quadrado. Eu até entendo pessoas que tenham essa intenção. Ela fala, não, eu tô aqui, eu tenho uma posição, eu quero fazer a diferença na sociedade. Mas a grande diferença que a nossa sociedade está precisando nesse momento de loucura política, de polarização, de não sei o que um quer fazer golpe, artigo 142, aí o outro quer sair censurando todo mundo. O que a gente precisa é de institucionalidade. O maior bem que se pode fazer para o povo brasileiro neste momento é respeitar as instituições. E o respeito à instituição começa dentro de casa. O Ministério Público é uma instituição pela qual as pessoas têm muito carinho. Ele é muito bem visto, principalmente pelas ações de combate à corrupção. Eu compreendo até a boa intenção de quem faz esse tipo de coisa, mas a boa intenção primeira tem de ser a preservação das instituições nesse momento. Até porque o resultado dessa ação muito provavelmente não vai ser a intenção das pessoas. A pessoa diz que quer reparação histórica, mas não vai haver uma reparação, porque ela vai dar para um grupo que já é privilegiado o dinheiro do grupo que não é e que deveria ser o que recebe a reparação. Então, assim, esse tipo de ação eu espero que não vá adiante e que não prospere e que as discussões sejam feitas dentro das instituições adequadas, ok? Esta é a minha opinião. E a sua opinião qual é? Não esquece de deixar aqui embaixo, não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus contatos e de avisar que existe o Narrativas Antagonista. Qual é o outro tema que você quer ver por aqui? Fala pra mim, me avisa, Narrativas Antagonistas, sua companhia, toda tarde às 5 horas. Beijo, até amanhã.